Bom, gente, hoje a TV de Fato tem uma presença muito importante em tempos de pandemia do coronavírus. O Marcelo Fontana, infectologista do Hospital Nossa Senhora das Dores, vai esclarecer algumas dúvidas a respeito desse surto de coronavírus, agora considerado como pandemia. São várias as dúvidas que a gente até trouxe uma colinha aqui com as perguntas mais frequentes. Muito obrigada, viu, Marcelo, por ter vindo aqui na TV de Fato conversar com a gente, esclarecer essas dúvidas, principalmente do cenário de Itabira. Começa pra gente explicando o que é esse coronavírus, da onde que ele veio, por favor. Bom dia aí a todos, agradeço a oportunidade da de Fato, né, de trazer informação dos colegas para a população. O coronavírus, né, pessoal, é um vírus que já vem aí desde os anos 60, já é conhecido, pelo menos. E é um vírus que está presente em várias comunidades, que já provoca infecções respiratórias, a gente já conhece ele. Só que esse coronavírus novo, como aquele que em 2002 fez a SARS, esse coronavírus Covid 2019, ele é um vírus que sofreu mutações, semelhante àquele da SARS ele é, mas ele sofreu mutações e surgiu naquela região muito presumidamente de Wuhan, na China, né? E é um vírus que infecta mamíferos, ele não é um vírus de outros animais. O que se fala é que ele infecta mamíferos. E pode haver uma transmissão rara, mas acontece entre o humano e os outros mamíferos. Leia-se camelo, morcego, outros animais, cachorro, gato. Isso é especulação, principalmente naqueles mercados de Wuhan, eles especulam que começou naqueles mercados sujos, emporcalhados que vocês viram, que as pessoas têm o hábito de pegar morcego com carne fresca, com condições de higiene ruins, e dali houve a transmissão entre pessoas. Então, é um vírus que existe há mais de 60 anos aproximadamente, já é conhecido, causa gripes na maioria das vezes, resfriados comuns, mas agora, como foi lá a SARS em 2002, que é uma infecção viral, ele sofreu mutações e está causando esse quadro de pandemia no mundo. Então é um vírus velho, que é o que a gente fala, mas com um perfil novo, com um tipo novo, uma cepa nova de vírus, que está dando todo esse trabalho a nível mundial. No caso, assim, algumas especulações também disseram que esse vírus foi criado em laboratório, mas como você está explicando para a gente, é algo que já é evolutivo, né? Ao que tudo indica, né, estudo científico de sequenciamento genético do vírus, não tem nada que prova isso. O Trump, né, que é o presidente americano, falando lá que é o China Flu, né, que é o vírus chinês. Não, eu acho que isso mais é nível de provocação. Não se tem como provar que foi criado no laboratório, sendo que a própria China teve um baque econômico enorme e agora vai saindo. O que se sabe é que surgiu lá, talvez pelas condições de um país superpopuloso, de mais de 1 bilhão e 300, aproximadamente 1 bilhão e 300 mil pessoas, e que vocês podem ver que sempre tem lá na Ásia um local superpopuloso, é o epicentro, é o centro dessas infecções. Então, assim, laboratório, não. Sequenciamento viral, aí, os pesquisadores já falaram, é um vírus selvagem. Não é um vírus que se atribui que é uma praga biológica ou uma guerra biológica entre países, uma ideologia como o presidente dos Estados Unidos está querendo fazer. Isso aí não tem evidência nenhuma. É um vírus que está presente e que, por algum motivo, sofreu mutação em uma nova cepa de vírus, de um subtipo que nós já conhecemos, é um beta-coronavírus, que é o que causa essa infecção. Sim, a gente falou da presença do vírus, né? E quanto tempo ele vai ficar? Como que é isso? Como que é essa permanência? Não só nós que somos transmissores, mas por aí, ele vai ficar como uma gripe? Olha, a grande perspectiva é o quê? A gente tem que saber primeiro, superfícies. O vírus pode ficar em média até 5, 7 dias, nas referências que a gente tem lido, nas superfícies, para mais ou para menos. Em média, até 5 dias, metais, madeira, vidro, ele pode estar ali. Daí a importância da limpeza. Não só o álcool gel que está em falta, mas é limpar água e sabão. Água e sabão é o principal. O substitutivo é o álcool gel. Que as pessoas estão sofrendo, brigando em farmácias, as farmácias comprando a um preço absurdo, que a indústria não está dando conta. Aí entra a lei da oferta e procura, e também um pouquinho da esperteza da indústria, né? Não vamos entrar nessa. Acho que aí é um caso de polícia, de governo, mas o fato é o quê? O vírus é um vírus que ele está presente em qualquer lugar. E a grande questão é, para onde vamos, né? Você me perguntou.
o que será, como que será o vírus. A primeira coisa é ter atenção que ele fica aqui em qualquer lugar. Ele pode durar dias, depende das nossas medidas de higiene. Agora, em termos de onde vai a epidemia, o que será do vírus, quanto tempo isso vai durar, nós temos o quê? Especulação, da sua pergunta. Ele pode durar meses, se a gente fizer a nossa parte errado, ou pode durar poucas semanas a poucos meses. Por exemplo, aí a China. Sim. A China, agora, dia 17, na quarta para quinta, declarou zero transmissão local. Os casos detectados foram os casos de gente que veio de outros países ou de outros locais. Mas a transmissão na China, no final dessa semana, anteontem, quarta para quinta, eles estão declarando que zerou. Por quê? Fizeram a parte deles. Bem ou mal, eles aplicaram leis de restrição de mobilidade, quarentenas. Vocês viram na TV aí o que os chineses fizeram, até de forma policialesca, né, agressiva. Não vou falar no mérito de eles serem uma ditadura, e também não vou entrar no mérito se eles estão omitindo dados. Sim. Porque ela é um partido que restringe direitos e censura informações, né? Sim, você é da mídia, a gente sabe o que é. Não vou entrar nisso. Mas fato é que, ao que parece, eles conseguiram controlar. Diferente da Itália. Você me perguntou o panorama, o que está por vir? A Itália fez errado, menosprezou no começo, e a população ainda não caiu a ficha, acho que até essa semana, do que é o isolamento social. A necessidade de brecar a transmissão do vírus por quarentena. Quarentena entre aspas. Ficar em casa, evitar aglomeração, respeitar os decretos, o que o governo está pedindo, tanto federal, estadual, municipal, como foi aqui o prefeito, acertadamente fez. Mitigar a progressão da epidemia, para não cair no radicalismo daqui, se a gente não agir agora, de ter que parar tudo. Lei marcial, cerceamento de direitos. Então, a gente faz a nossa parte agora, ou a gente vai pagar com, respondendo a tua pergunta, 6 meses ou mais aí de restrições, e aí desemprego, restrição social, em comércio vai sofrer, todo mundo vai pagar o preço. Eu sou da linha que a gente sofre agora uns 2 meses, restringe direitos, restringe mobilidade, mas em 2 para 3 meses a gente pode imitar a China, acreditando que essa é a realidade. Sim. Que ela conseguiu em 80 dias aproximadamente zerar a transmissão interna no país. Sim. Quando a gente fala da nossa parte, qual que é a nossa parte? Higienizar a mão, sim, evitar aglomerações, as pessoas ainda têm dúvidas do que fazer. Não é aglomerar os hospitais, não é ficar louco por conta de álcool em gel. Qual é a nossa parte? Nossa parte nesse momento é entender a importância do isolamento social que está sendo proposto. Não sair de casa por motivo fútil, banal. Respeite a quarentena solicitada aí, e esse período que nem é tanto quarentena tecnicamente, é de isolamento social. Sim. Fique em casa, sai se necessário. Necessário, leia-se, comprar comida, comprar remédio, algum parente passando mal, se não tem quem assista, você vai lá. Ficar em casa, as crianças, os adultos ficarem em casa. As crianças, os adultos, os que têm doenças crônicas, que estão no direito de ficar em casa, fiquem em casa. Leia-se, maior de 60 anos, pessoas com asma grave, problema cardíaco grave, pessoa com problema de fígado pós-transplantado, pessoa com a imunidade baixa, com reumatismo que toma imunossupressor, HIV, AIDS, está com sintoma. Esses aí com as formas mais graves e maior de 60 anos. Sim. Recomenda-se ficar em casa. Então, se esses grupos que têm mais risco ficar em casa, lê-se as apresentações mais graves, eu não falo infecções ou doenças que estão bem controladinhas e as pessoas saudáveis, estáveis. Esses grupos de doenças de evolução mais grave, respeitarem o isolamento. As crianças ficarem isoladas. Os bares, botecos, as atividades que não são de prioridade, realmente o decreto acertado, fechar. Para evitar o quê? Aglomeração. O vírus se propaga de pessoa a pessoa. Cada indivíduo infectado infecta até 2,7 pessoas. Vamos traduzir. Cada um doente pode transmitir para quase mais 3 doentes. Então, se eu faço essas medidas, algumas referências que li, pode reduzir 1 para 1, ou até menos. Ou a gente interrompe essa cadeia de transmissão. Então, o isolamento social agora, o sofrimento que a gente está tendo agora, econômico, financeiro, os comércios, os empresários, a população, as pessoas que trabalham, se a gente fizer o agora, daqui 30, 60 dias a gente evita o caos, que é o que foi no norte da Itália, lá a região da Lombardia, Milão, e quem viu aí os Scamparini falar lá, né? Toque de recolher total, isolamento social total, sob pena de 12 anos de reclusão.
lei de infração sanitária, lei federal grave, infração grave. A gente pode caminhar para isso se virar o caos. Se a gente fizer a nossa parte agora, esse mês de abril é um mês crucial. Ou a gente respeita essas medidas, entende o que está sendo proposto, entende a gravidade da coisa, ou corre o risco de maio e junho o sistema de saúde entrar em colapso, e o Mandetta não iria à toa ontem na TV falar, né, que pode entrar em colapso no final de abril. Os sistemas vão entrar em colapso porque os hospitais não vão dar conta de atender aí na tua pergunta. Sim. Se todo mundo com forma branda, gripe leve, nariz escorrendo, tosse, uma gargantinha que inflamou, uma febre, se todos esses estáveis, sem falta de ar, jovem, como vocês aqui, pessoas de 30, 20 anos, se todo mundo aflorar ir ao hospital, os hospitais não vão dar conta. Itabira ainda não está vivendo isso, porque aqui a pandemia ainda não espalhou na comunidade. Mas olha São Paulo, olha Rio de Janeiro, olha aí outras capitais e olha aí a Itália, que o vírus já está espalhado na comunidade, que é a transmissão comunitária que a gente fala. Que felizmente ontem foi o governo federal editou o decreto. Agora todo o Brasil é considerado transmissão comunitária. Mesmo que em Itabira estejamos tranquilos e ainda não confirmamos nenhum caso, a gente está na fase mais tranquila ainda, nós não subimos a onda, a gente está num momento privilegiado na nossa cidade, essa região aqui, né, tirando Ipatinga, que já tem casos, nós temos o privilégio em Itabira de estar começando no verão a agir, antes do inverno, que é onde as doenças respiratórias agravam, já fazendo as medidas de restrição, de isolamento social, que é o apelo à população, e preparando o serviço de saúde, que é o trabalho hábil aí da secretária de saúde e também dos colegas gestores de hospital, né? Sim. Os colegas gestores de hospital, secretaria de saúde e a vigilância, um trabalho brilhante que está sendo feito. Eu queria que isso aparecesse para a população, né? E indiretamente a prefeitura, né? Eu sou aqui apartidário, eu estou aqui como orientador, até pela ética. Sim. Quero frisar isso para todos. Mas se esse trabalho de restrição de mobilidade social for feito, a população fizer o papel dela agora, em 60, 90 dias, quem sabe a gente não seja igual à China. E termine um pouco mais cedo, né? E termine um pouco mais cedo do que, como o nosso ministro da Saúde falou, pode ficar para setembro, outubro. Imagina, pessoal, setembro, outubro são 6 meses, a 7 meses. Quem vai aguentar 6, 7 meses? Ninguém aguenta ficar 6, 7 meses sem sair de casa. Sim. A questão do isolamento social, 14, 15, 30 dias, é porque o vírus tem um período de transmissão, o vírus tem uma capacidade enorme de propagar por gotícula e a gente ainda não sabe nem até como que é o resto da doença. Nós estamos aprendendo dessa doença em tempo real, é o que eu falo com os colegas do hospital. A gente está aprendendo apanhando todo dia, nós estamos sendo atropelados pelo conhecimento. É um cenário que nunca foi visto antes aqui no Brasil, né? No Brasil não, nós somos uma população ainda relativamente jovem de um país que não viveu guerra. O brasileiro não sabe o que é viver guerra, mas o europeu também, italiano, ele viveu guerra. Porque a Itália fez guerra contra os outros países junto com a Alemanha. E as gerações novas esqueceram. A Itália, os gestores esqueceram. Estão pagando o preço de ter esnobado nessa fase que a gente está atuando aqui. É onde eu acho que o SUS, com todas as suas mazelas, ele tem capilaridade no território. E a gente tem uma vantagem em relação até aos americanos, apesar de não termos o dinheiro deles. Nosso SUS tem capilaridade, as vigilâncias funcionam. E apesar de toda a escassez de recursos, a gente ainda está no verão e a gente pode se espelhar na China e na Itália, por exemplo. E a gente está tomando as medidas. Mas se a população não fizer a parte dela, nós podemos ficar igual a Itália. Sim. E tem que ter esse medo. Quando a gente fala sobre a questão da busca pelos hospitais para que não chegue nesse colapso, né? Uhum. A coriza, aquela gripezinha, não é para ir para o hospital. A recomendação é formas leves, coriza, resfriadinho sem febre, o nariz só escorrendo, uma rinite alérgica só, ou um resfriado leve, sem falta de ar, a rigor, não procurar o hospital Nossa Senhora das Dores. E indiretamente, que eu queria para o Carlos Chagas, mas não procurar o pronto-socorro. Sim. Não procurar. Ir às unidades básicas de saúde, que acredito que devem ter um rodízio de funcionamento, tem se falado até as 22, aí uma questão da gestão, não vou entrar nisso, mas aí a unidade de saúde básica, priorizar a atenção básica. O hospital, deixar claro para a população, ele tem que ficar para os casos graves, que quando a coisa aqui de fato chegar em Itabira, e pode chegar leve se a gente fizer a nossa parte, os médicos, nós lá no hospital, vamos estar preparados para atender os 20% de casos que são graves ou críticos. Porque eu deixar claro para vocês, isso é muito importante, 80% da população que tiver o coronavírus vai ter formas brandas, leves, vai ter uma gripe. É aquela gripe que você teve no mês de julho do ano passado, que
que você ficou ali com o nariz correndo, uma febre, a garganta inflamou, teve tosse, depois de 5, 7 dias melhorou. Tem gente que vai na base aí do Tilenol, da dipirona e trabalha. Entendeu? Essa população, ela não procurar o hospital de forma indiscriminada, porque é aí que o serviço de saúde vai colapsar, vai entrar em colapso. Isso eu não falo hoje, não é nossa realidade aqui hoje em Itabira, mas ela pode ser a realidade no Brasil daqui a um mês e se projeta entre abril e maio que possa vir a ser isso. Sim. Se a gente não fizer a nossa parte, que agora a gente está tentando fazer. Quando procurar, quais são essas gravidades? Sim. A situação que a gente recomenda procurar é uma maneira didática para as pessoas entenderem. Febre, tosse, dor de garganta, que é o que está no decreto de ontem, falta de ar, cansaço, mal-estar, é aquele idoso que está prostradinho, com falta de ar, cansado, é o adulto que está cansado, com falta de ar, com febre, com tosse, dor de garganta, com todos aqueles sintomas gripais, mas que está cansado, com falta de ar, com muita secreção no peito e com muito mal-estar. A palavra-chave é a falta de ar, é o cansaço, e associado aos outros sintomas de gripe, principalmente o cansaço e o mal-estar intenso. Nesse caso, não hesitem, vão ao hospital. Aqueles outros sintomas, principalmente os adultos saudáveis, não vão à toa ao hospital para atestado que às vezes nem tem indicação, atestado de jeitinho brasileiro, atestado de lei de gesto, de não querer trabalhar, de dar o tombo na empresa. Por favor, já tem colega aqui do plantão percebendo isso. Nós médicos que estamos com carimbo na caneta, nós sabemos. E nós sabemos muito bem quando a pessoa tem um ganho secundário, que é o interesse de ir lá para atestado. E isso aí hoje, eu estou desde 6 da manhã discutindo com os colegas o novo decreto, que agora já fala que se vocês chegarem no hospital e tiverem síndrome gripal, febre, tosse, dor de garganta, mal-estar, é para dar atestado de 7 a 14 dias. E aí vai vir aquele tanto de bobajada, rinite alérgica, nariz escorrendo, que vai inventar que tem febre e não tem, para pegar atestado de 7 dias. E não é só a pessoa que vai ficar de 7 dias. O decreto agora fala que todo agrupamento familiar vai ser colocado o nome lá e vai ter que ficar todo mundo de quarentena de 7 a 14 dias. Até 14 dias, dependendo da gravidade. Sim. Olha o nível da coisa, olha o nível da responsabilidade, como que a população tem que ser honesta. Imagina um hospital cheio de gente querendo atestado para não trabalhar. Te garanto que muitos serão. Então o brasileiro tem que aprender a ser honesto, primeiramente, e não sobrecarregar o médico, porque se nós médicos começarmos a pegar, como na Itália, 1 em cada 5 médicos estão com a doença, nós não vamos conseguir trabalhar. E a gente vai ter que ser obrigado a se afastar. Como que eu vou trabalhar gripado, com o nariz escorrendo, com o meu peito cheio, suspeito de coronavírus? Os meus colegas de PSF, meus colegas de plantão, de UTI, como que nós vamos trabalhar? Daqui a pouco vai ter que pôr médico aposentado de 80 anos para trabalhar. E ele não vai aguentar. Aí quem vai assistir o doente mesmo? É sua mãe, sua avó que vai morrer no hospital. Sim. Porque não vai ter assistência. E nós vamos trabalhar no limite da exaustão. E a gente tem que trabalhar. Imagina, né? Sim. E no caso também, doutor Marcelo, como que é a questão do diagnóstico? Como que é feito esse exame? Tem um prazo também para resultado, né? Porque Sim. tem os casos suspeitos. Como que Sim. funciona isso? No presente momento, os testes rápidos, que são a pesquisa de anticorpos, ainda estamos aguardando aí a oferta pública e o governo validar, está sendo validado, já tem informação. Mas hoje, basicamente, o exame que tem é o PCR. É um exame que você detecta o RNA, que é o material genético do vírus. Esse PCR tem exame na rede privada, que em Minas Gerais o Pardini ainda é o validado, já se fala em validar outros laboratórios. E na rede pública nós temos aí a Fiocruz, o Instituto Evandro Chagas, no Pará, e o Adolfo Lutz. Laboratório Central de Goiás também se fala. Na prática, a FUNED, Fundação Fiocruz, esses exames estão demorando em torno de 7 dias, a informação que eu tive. 7 dias é um prazo porque já está ficando muito pedido pendente. Já está se começando a aflorar um número grande de casos. Ele demora em média 7 dias para ficar pronto. E são os exames disponíveis. E aí onde a gente tem que ser racional. Nesse presente momento, a gente vinha pesquisando todos os casos suspeitos. Como declara transmissão comunitária, o vírus agora pode estar presente em qualquer lugar no território nacional, a prioridade, até que tenhamos testes rápidos, que se libera aí em 15, 30 minutos, idealmente, em massa disponíveis, não é fato, estamos aguardando. Agora a gente tem esse exame que demora 7 dias em média. Até que a gente tenha vários kits em massa e ainda estamos aguardando, a gente tem que ter prudência para fazer a solicitação. Idealmente, o que está se discutindo e que, com essa nova questão da transmissão comunitária nacional, é priorizar para os
20% de casos graves. Não os 80% que vão ficar em casa de atestado. É os 20% que estão no hospital, nas enfermarias, nos apartamentos e nas UTIs. 5% dos pacientes são críticos, estão na UTI. Sim. Então, a prioridade de testagem hoje é para esses, porque nós ainda não damos conta de atender a todos. Tomara que a gente tenha kit, igual teste de gravidez. Você vai lá, faz o teste, o médico mesmo lá no ambulatório, no consultório, na clínica, consultório não, na clínica, no hospital, ou na unidade básica, ele vai lá e faz o teste. Tomara que cheguemos a isso. Mas por hora, não temos. Sim. E no caso desses casos críticos, a gente fala muito de taxa de mortalidade, agora as pessoas estão preocupadas. Certo. Como que é isso no vírus? Olha, a mortalidade, a gente tem que preocupar o quê? Abaixo de 40 anos, 0,2%. 99,8% das pessoas vão sobreviver normalmente, que é uma mortalidade de uma gripe mesmo. Acima de 80 anos, o CDC da China fala que chega próximo a 15%. Na Itália, 20% em média. Acima de 90 anos, os italianos soltaram aí na mídia social 25% na situação deles, de caos. Olha a importância da gente priorizar o quê? O idoso, o paciente mais velho, é ele que tem risco, porque é ele que tem pressão alta, é ele que tem diabetes, é ele que está com o coraçãozinho mais fraco, que tem as doenças crônicas da idade. Esses são os grupos, e não é à toa que por causa disso, os de 60 ou mais, está sendo recomendado restringir mobilidade, ficar quietinho em casa, se preservar. Então, a mortalidade, ela é baixa nos jovens, ela é moderada na fase madura, em torno aí de 4% na casa dos 60 anos, 8% na casa dos 70 e 15% os chineses soltaram na faixa aí dos 80 a mais. Esses são os grupos de preocupação. Não quer dizer que eu sou jovem, eu estou livre. Eu tenho que me preocupar também, eu tenho que fazer minha parte, o isolamento social, quando for recomendado, ou se eu estou trabalhando ainda, que ainda não é o caso de parar todo mundo, respeitar a lavagem da mão, evitar aglomeração, respeitar o decreto do prefeito, respeitar o decreto estadual e federal, não jogar pedra em governo e apoiar os médicos e o Serviço Público de Saúde, né, as secretarias de saúde. Sim. Hoje já é tempo de se falar de remédios e vacinas do coronavírus? Não. As vacinas estão em estudo, fala-se que vai chegar em torno de um ano e meio, e é o tempo que demora em média para liberar a vacina comercialmente para os humanos. Medicamento, anteontem, né, na quinta, o Donald Trump lá fez a maior farofa, né, eleitoreiro, a questão da hidroxicloroquina, que há estudos que estão começando a mostrar as evidências, mas carece de melhor fundamentação, carece da gente ver a Anvisa aprovar, mas já adianto que a hidroxicloroquina há evidências, mas ainda precisam ser mais verificadas a nível de ensaios, de estudos, mas que já tem gente, serviços e hospitais que já estão fazendo os casos graves, a hidroxicloroquina. Então, vai fazer ou não vai fazer, doutor Marcelo? Os colegas do Hospital Eduardo Menezes, que é onde eu fiz minha residência em BH, eles já estão estudando, quebrando a cabeça, deve ter uma reunião científica para ver se vai pôr isso no papel. Aguardamos a Anvisa validar e botar uma nota técnica com as recomendações para nós médicos. É pôr no papel e validar que a gente vai fazer experimentalmente, que ainda está meio que experimental. Sim. Isso não justifica a corrida que nós já estamos sabendo nas farmácias. Sim, os remédios já estão esgotando. A hidroxicloroquina já acabou e ela é fundamental para quem tem artrite reumatoide, criança com artrite, doenças reumatológicas aí, as pessoas vão ficar sem medicamento, apesar que a indústria deve se mobilizar e produzir. A gente já está ouvindo que vai acontecer. Mas não precisa desse nível de histeria. Isso é histeria coletiva da população que só prejudica quem está doente. Isso é eu resolver o meu e o outro, né? Sim, muito egoísta, né, da parte. E sem ainda a gente ter até evidência top, porque tudo está sendo construído em tempo real. É o que eu falei na palestra da minha aula. O conhecimento a gente está em construção. A coisa está acontecendo em tempo real e o conhecimento nós estamos construindo a nível de medicina. Nós estamos construindo a nível de janeiro para março. São 2 meses. Não se aprova um remédio com certeza plena para uma pandemia, para um vírus, em 2 meses. Isso aí é por causa do clamor da doença, a hidroxicloroquina. Vai ser feita? Já tem serviços médicos que estão fazendo. É errado fazer? Em casos graves eu entendo que não, e vai acabar sendo feito. Mas tem que ter evidência. Então não façam corrida às farmácias para estocar a hidroxicloroquina. Sim. Para a gente finalizar um pouco, doutor Marcelo, a nossa conversa aqui, de esclarecer essas dúvidas mesmo, o recado para a população. É mesmo isolamento comunitário, é lavar as mãos, no caso substitutivo, o álcool em gel, fazer o home office, quais mais orientações?
Enquanto não for decretado, e não é o momento que a gente está observando aí do governo, a quarentena, restrição de direitos, de ir e vir, todo mundo parado, parar a cadeia de produção, parar comércio, que certamente demandaria um caos social, que não é o momento. Eu respeito a posição do governo, eu entendo que é o quê? Primeiro, a população ter calma. Não é momento de histeria coletiva, não é momento da gente esvaziar as prateleiras de supermercado, de farmácia. É sim ter sua casa sempre com alimento, ter seu carro com gasolina. Sim, a gente precisa disso para viver. Mas não é o caos coletivo, não é o caos social, não vai matar a população toda. Vocês estão vendo aí que a preocupação é com os grupos de risco e com os velhinhos, os mais velhos e doentes. Criança, graças a Deus, 94% está sendo dito, tem formas leves ou sem sintoma. E, graças a Deus, há pouquíssimos casos de morte de criança no mundo. Graças a Deus, é um vírus que não está pegando nossas crianças. Nosso foco é os idosos e os portadores de doença crônica, aqueles 20% que podem ter formas graves e que vão lotar os hospitais. Nosso foco é o quê? Se a população tiver calma, não cair na histeria coletiva, respeitar as medidas de precaução, lavagem da mão, álcool gel é substitutivo, água e sabão é o principal. Álcool gel substitui a lavagem da mão. Então não precisa dessa histeria nas farmácias. Lave a mão, higienize o ambiente da casa, respeite aqueles que têm o direito de ficar, respeitem a quarentena, o isolamento social proposto, respeitem o atestado quando estiverem gripados de atestado, não mintam para os médicos no hospital e não abarrote nosso hospital para pegar atestado, para não trabalhar, né? Para de ser o jeitinho brasileiro, respeite as medidas do governo e saibam que a população médica, a Secretaria de Saúde, os governos estão trabalhando muito. Nós estamos aí há 2 semanas trabalhando até de madrugada, meus colegas de hospital começam a se movimentar, nós aí indiretamente da gestão, nos hospitais, os administradores junto, a Secretaria de Saúde, né, que está trabalhando diuturnamente junto com a vigilância epidemiológica, está sendo feito um trabalho e está todo mundo muito sobrecarregado. Então respeitem o serviço de saúde e principalmente respeitem as equipes médicas de enfermagem, porque são eles que vão estar ali se expondo e vão ter que trabalhar muito aí, vem muita coisa. Sim, isso aí. Ótimo. Muito obrigada pela conversa, viu, doutor Obrigado. Marcelo? Então fica aí, gente, o recado. É para se preocupar sim, não é momento de histeria e lembre-se de lavar a mão com água e sabão. Até mais. Isso aí.